Então, boa noite a todos. A aula de hoje é um assunto novo, né? A Helena encerrou o assunto dela semana passada e achei muito bacana que ela encerrou o assunto dela falando sobre humildade, né? Que casa sempre com todo o tema que a gente traz para autoconhecimento e autoobservação, né? Se a gente não praticar o que a Helena conversou conosco semana passada, o tema de hoje ele vai se tornar inalcançável. Porque, como diz ali o primeiro slide, a gente vai falar sobre autoidentificação, ou seja, todo esse processo que a gente já vem conversando há bastante tempo sobre o se reconhecer, o se observar, o se questionar, né? É como se a gente reciclasse os assuntos, mas introduzindo novas visões sobre um mesmo tema que a gente já conversa há bastante tempo. Esse tema, ele é uma parte de um capítulo do livro Despertar do Espírito, que é muito bom. Obrigada. Então, vou começar aqui falando dessa pequena frase. Antes de falar diretamente da autoidentificação, ele fala um pouco sobre atividades libertadoras. Porque, como seres encarnados que aqui estamos, até desencarnados que habitam aqui nesse planeta, nos tornamos prisioneiros de todos os nossos vícios e hábitos. E são escolhas que acabam nos acorrentando aqui em todas essas alternativas que a gente tem, a gente acaba escolhendo isso. Então, para fazer o processo contrário, que seria o quebrar dessas correntes, a gente começa a trazer sobre atividades libertadoras, ou seja, as atividades contrárias daquilo que a gente faz hoje, que seria justamente o que a gente já conversou em outras aulas, que eu acho que inclusive foi a Tati que deu, sobre a educação e disciplina da nossa vontade. E ainda depois eu vou falar, quando a gente começar a adentrar o tema de autoidentificação, falar da sublimação da função sexual. O que eu gostaria também de deixar aqui claro é que uma coisa que é muito vista nesse capítulo e de linha de raciocínio, né, nessa parte, é justamente como se a gente olhasse para o tema e pensasse assim: onde que eu vou chegar se eu faço isso? Que é uma pergunta que a gente aqui que trabalha com o tempo, né, nessa coisa meio palpável, a gente tem necessidade de saber, né, onde eu vou, para quando eu vou, quanto tempo isso demora, quantas vezes eu tenho que fazer, porque somos seres temporais, né? A gente tem início, meio e fim atualmente, mas a gente não é isso. A gente está vivendo isso. É nessa aula que a gente vai começar a exercer esse tipo de mudança de padrão, de fala, de perspectiva. Então, quando a gente traz sobre atividades libertadoras, onde a gente poderia chegar nisso, seria a alegria. Pois, como traz nessa primeira frase, a alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. A saúde hoje é muito discutida, né? Saúde é um direito de todo ser, assim como educação, assim como segurança, né? Os pilares da nossa vivência materialista. Mas o que a gente traz aqui como um ser saudável é um ser que sabe de si. É como se ele se saudasse para a sua alegria, para o seu estado de conservação, para o seu estado de equilíbrio. Ou seja, a alegria é onde o ser que está consciente de si e presente no momento que vive consegue chegar. Porque a gente tem uma inversão e uma repetição dessa inversão até hoje, de que para estar perto de Deus ou tocar em Deus, assim, tocar nas coisas, no assunto Deus, vamos englobar tudo que a gente conversa, a gente precisa estar em sofrimento. Como se para acessar a Ele eu precisasse sentir dor, como se eu só conseguisse chegar nele por esse caminho, quando na verdade isso é uma inversão de tudo que vem sendo pregado por todos esses irmãos
né? Toda essa espiritualidade que nos cerca. Deus quer que sejamos alegres. Deus quer que sejamos saudáveis, que nada mais é do que Ele é. Então, Ele quer que a gente seja que nem Ele. Por isso que fala que a alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. E aqui eu trouxe duas definições, já que a gente está falando muito sobre essa dualidade, né? Do que é uma visão espiritual, do que é uma visão material. Já há muito tempo a gente conversa sobre a espiritualização da matéria e não da materialização do espírito. Então, aqui eu sempre gosto de trazer esses dois pontos de vista para a gente fazer justamente esse raciocínio de oscilação entre pontos. Para a visão material, a alegria ela é definida como um estado de satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo e prazer. Já para a visão espiritual, ou seja, transcendente desse mundo material, a alegria é fazer o outro feliz, isto é, amar a todos com o mesmo vigor com quem se ama. E se tu procurar no Evangelho qual é o significado de compaixão, qual é o significado de benevolência, qual é o significado de, de tudo isso que a gente vem estudando, de sei lá, eu esqueci agora o nome primordial, que é o BIP, menina, caridade, vai ver que é essa mesma definição. Por quê? Porque isso é a base de tudo. Eu não posso dar amor se eu não me recheio de amor. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Para a visão material, se eu leio isso aqui novamente, a gente consegue ver tanto a priorização do ser, do eu egóico, ou seja, o seu estado de satisfação, de vivo contentamento, do seu prazer. Não tem um outro incluído nessa visão. Agora, quando eu transcedo a minha unidade, né, o meu ser individual, e contenho a visão de que o outro também faz parte da minha alegria, da minha vivência, e que eu só consigo alcançar esse potencial com ele junto a mim, é aí sim que eu compreendo que para eu ser alegre e eu ser saudável, eu preciso fazer o outro feliz e eu preciso amar o outro como eu me amo. Ou seja, ele não se exclui, porque aqui há o eu na frase, porque aparece o nosso auto-amor, mas também fazer o outro feliz com esse amor que eu tenho dentro de mim para dar para ele. Então aqui a gente já começa a esmiuçar o que é o nosso caminho, o que a gente precisa se direcionar, o que a gente precisa de educação e disciplina para alcançar, para chegar até lá, né? E aí fica aqui a minha pergunta, e até se alguém quiser contribuir, vocês já pararam para pensar nessa diferença? Qual é a felicidade, qual é a alegria que a gente investe as nossas energias? Se alguém quiser comentar, esse é um dos momentos. Vou dar uma olhada aqui. Pode falar, Fabrícia. Eu estava justamente vendo a mãozinha. Eu acho que num primeiro momento, a gente investe em felicidade, investe, né, no que tipo de felicidade? Aquela mais momentânea, assim, mais imediatista. Aí quando para se refletir, tá, faz a pergunta, né, tá, mas por que que eu tô, exemplo, tá, exemplo, assim, ai, por que que eu tô gastando tanto, comprando tanta coisinha, comprando, exemplo, que aquilo dá uma certa felicidade no início, assim, que é a história da aquisição, do prazer imediato Uhum. e tal. Aí depois um tempo para refletir, ah, mas por que eu preciso? Sabe o que eu preciso? Eu tô falando antes de fazer essa reflexão, né? Uhum. Quando se faz depois. Aí começa a pensar que a felicidade não é isso. Então, quando se tem essa reflexão. Aí eu escutei, esse é um ponto, outro ponto. Escutei um tempo atrás que a gente deveria colocar a nossa felicidade naquilo que os olhos não veem e aquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. É um outro contexto de felicidade, que daí demanda um esforço tremendo, né? E uma reflexão sempre antes de qualquer ação. Uhum. E um terceiro
um terceiro ponto de vista assim sobre felicidade, continua sendo na linha daquilo que às vezes eu, né, aquilo que mais eu não vejo, talvez aquilo que eu sinto, mas assim que ela seria realmente longe de pensar que é uma definição, né, não é só um ponto de vista mesmo, ela é mais um estado de espírito do que outra coisa, sabe? Sim. Porque, e assim, ó, e aí eu escutei ontem uma psiquiatra falando, a doutora Ana Beatriz Barbosa, que e aí eu trago essa reflexão também. Ela diz assim, ó, que o que nos diferencia, qual que era o propósito, o sentido da vida do homem primitivo? A sobrevivência. E qual que é o nosso hoje? Também é a sobrevivência material e tal, mas tem que ter algo a mais, senão nos coloca naquela condição de homens primitivos também. Uhum. E aí ela trouxe a questão da empatia, a questão da caridade, a questão da compaixão, né? Que não adianta só ter empatia, tem que ter a compaixão, que é a ação desse sentimento. E é isso que nos torna, que isso seria um lugar da felicidade. Que daí eu acho que fecha mais ou menos com a mensagem dali do início, que Uhum. é se eu me gosto, se eu estou bem, eu consigo transbordar, eu consigo automaticamente passar esse estado de felicidade. Agora, se eu também não. É a ideia da recíproca, né? Uhum. Então, mais ou menos acho que a reflexão vai por esse lado. Mas Exatamente. conversar, assim, não menosprezando que uma comprinha no shopping também deixa um pouquinho feliz, assim, de vez em quando. Mas que isso não seja o motivo da nossa vida, nossa existência aqui, né? Comprar coisinhas no shopping. Enfim, só para dar uma risadinha. Obrigada, Fabrícia. E enquanto tu estava falando, eu estava lembrando também do quão importante é a gente ter discernimento sobre essas escolhas, sabe, sobre essas situações. É justamente nessa diferença entre o eu egóico que só preza a sua felicidade e aquele que compreende que só não vai alcançar nada e que além disso, né, isso eu tô falando de uma maneira bem fragmentada do assunto, mas que além disso não existe uma meta, um final da estrada, existe justamente o que a Fabrícia falou, um estado de espírito, ou seja, é, é permanente, é ser, é não estar, sabe? Não é momentâneo. Não tem esses momentos, esses fragmentos de sentimento, né? E eu queria dar um exemplo, porque eu gosto muito de exemplos. Teve um dia na semana passada que eu estava passando por um momento de observação desde que eu comecei a estudar esse tema. Eu pedi muito a Deus para que eu compreendesse realmente assim, que me desse a oportunidade de ser alegre, ou seja, ser saudável e conseguir praticar o que está sendo falado aqui nesse tema. E semana passada eu tive um dia muito complicado no meu trabalho, muito de muita briga, de muita energia densa, de muita revolta. E eu observando aquilo, cada vez mais que eu me via entrando nesse movimento, tendo dificuldade de não cair nesse vício, né? Nesse hábito, cada vez mais que eu pedia ajuda, mais oportunidade a vida me dava para eu ajudar. E eu achei isso incrível. Eu achei isso incrível porque a gente fica muito focado na gente. A gente acha que Deus vai colocar quando a gente pede, na hora que a gente pede e como a gente está pedindo. E na verdade, se a gente não está desperto, a gente não observa a sutileza do movimento que ele traz para nossa vida. Então, quanto mais eu pedia ajuda, mais ele me colocava irmãos na minha frente para que eu pudesse ajudar, para que eu conseguisse ter o discernimento e disciplina da minha vontade para exercer aquilo que eu estava pedindo. Pode falar, amor. Eu tive que sair para pegar um sushi que alguém pediu. Daí eu não sei se tu chegou a falar sobre. Que tu perguntou sobre a felicidade, né? Uhum. E já faz alguns meses que veio essa questão da diferença de euforia e felicidade, né? Alegria. Chegou a falar sobre isso, não? Não, pode falar. Tu vais falar, amor? Não, pode falar, por favor. Ah, tá. Enfim,
já há alguns meses atrás, eu até acredito que meses já, veio esse insight, nem lembro mais em que situação, mas essa informação chegou para mim, de que a gente, nesse mundo invertido, né, não entendi o que é felicidade, afinal, a felicidade não é desse mundo, né? Então a gente confunde muito o que é alegria e o que é felicidade com euforia. Por isso que a gente tem essas buscas incessantes que são vazias, por nos deixarem eufóricos para que a gente, entre aspas, se sinta vivo. Então, eu acredito que raras as vezes são os momentos que a gente sente uma alegria genuína, né? O que é uma alegria divina, né? No caso, porque a gente procura alimentar muitas coisas que são invertidas. E eu ia falar alguma outra coisa que eu esqueci agora, mas daí quando eu lembrar eu falo de novo. O que que tu estava falando, vida? Tava falando sobre aquele dia que foi bem difícil lá no trabalho, em que eu pedi muita ajuda e quanto mais eu pedi ajuda, mais me apareciam situações para eu ajudar. Isso, ia comentar sobre isso também. Que eu percebo que, na verdade, assim, né, ajuda é uma coisa que a gente sempre recebe. A gente não precisa nem pedir para estar recebendo ajuda. A espiritualidade sempre está próxima e basta a gente se sintonizar com ela para que a gente consiga receber, né? Mas o que eu entendo ultimamente é que a gente tem que, assim, se concentrar para que a gente possa entender qual é a razão do que a gente está vivendo, porque se tudo é útil do que a gente vive, é que a gente tem um aproveitamento, uma lição para tirar daquilo, né? Por mais que a gente identifique aquilo como uma dificuldade. Então, eu vejo assim que cada vez mais, ao invés de pedir, eu, assim, por ajuda, vamos supor, eu, quando me conecto, assim, com os meus guias espirituais, eu peço para que eu possa entender aquela situação e tirar o melhor aproveitamento possível dela, né? Porque a gente já sabe que absolutamente tudo é útil, que Deus é misericórdia. Então a gente tem que colocar isso em prática na nossa vivência, né? A gente tem que reconhecer isso e poder fazer coisas diferentes para que a gente se sintonize com isso de fato. Obrigada, amor. Beijo. Obrigada, eu. A Luciana quer falar? Acho que levantou a mãozinha enganada. Tudo bem, se quiser depois falar, só abrir aqui o microfone, tá? Então, eu vou dar continuidade. Já que a gente já refletiu bastante, vamos então falar aqui um pouquinho mais da alegria. Esse é um trecho do livro, tá? Do capítulo. Quando se instala a alegria, todo indivíduo se expressa num fluxo de energia que o domina, que se movimenta dos pés à cabeça e dela à planta dos pés. Há um contínuo movimento de vitalidade que irriga todo o corpo, demonstrando que se está vivo, sem áreas mortas nem constrangimentos psicológicos inquietadores. Ou seja, há uma consonância entre todos os nossos fluxos energéticos, todos os nossos canais, todas as movimentações que ocorrem naquele momento, ali como traz o desenho, ó. Imagina que a gente é esse círculo, né? A gente já trouxe várias vezes esse esquema. Dentro, né, de tudo e no meio do círculo há um círculo colorido, um círculo escuro, que é o espírito. Por volta e envolvendo ele tem o perispírito. E por fim, envolvendo o perispírito e o espírito tem o corpo físico. Sei que há outros corpos entre eles, mas simplificando esse esquema para a gente entender mais ou menos, quando a alegria ela consegue se expressar de forma energética genuína, ela parte de dentro para fora. Ou seja, tudo que a gente estuda sempre vai ter esse mecanismo, por mais que a gente não perceba e não esteja presente no momento que acontece, mas sempre é de dentro para fora. Por isso que a gente fala que somos a causa primária de tudo que nos acontece. Se parte de dentro para fora, essa energia ela ganha uma dissipação e uma expansão. Pensa, o espírito é o círculo menor, que expande para o espírito, perispírito, que é um círculo maior, que por fim expande para o corpo físico, que é o maior de todos. Ou seja,
realmente é uma energia que domina e que movimenta todos esses corpos que estão nesse momento nos fazendo vivos, que precisam desse tipo de energia para que há uma saúde, para que exista um corpo e um ser saudável. E que quando há e aí fala ainda um pouco sobre energia, né? Quando há esse padrão energético instalado, os constrangimentos de hábitos mentais e de hábitos também de outras formas é, desses, desses movimentos repetidos que a gente tem, eles acabam não sendo mais tão fortes. E a gente acaba conseguindo desacelerar esse processo e ter um discernimento no momento. E a gente pode acessar esse tipo de movimento, esse tipo de potência, de várias formas, como a Tati falou. Não só querendo acessar a alegria, mas quando a gente exerce uma compaixão, quando a gente exerce a benevolência, quando a gente exerce a genuína caridade, tudo isso parte de dentro para fora. Tudo isso há um equilíbrio de todos esses fluidos em que a gente movimenta para lá e para cá. E aí traz-se um exemplo bem palpável, material, para que a gente entenda que tipo de alegria é essa, né? Porque eu percebo, e eu só posso falar por mim, eu me sinto muito São Tomé. Eu preciso ver para crer. É como se Deus tivesse que me provar o tempo inteiro todos os mecanismos que ele faz para que a vida seja vida. Para que daí eu comece a pensar que, tipo, tá, beleza. Então, acho que que se fala é um. Tá, pode ser. Então, aqui ele traz esse tipo de exemplo, né? A infância é o exemplo natural da verdadeira alegria. Porque ainda não tem a consciência de culpa. Toda ela explode num sorriso e entrega-se à espontaneidade. Exulta no contato com as coisas mais simples, com os pequenos animais, com os brinquedos e até mesmo com ocorrências perigosas. Ou seja, é a inocência, é a essência do ser em crescimento, sem condicionamentos, sem máscaras, sem diques, sem apoios. É essa espontaneidade de interação com o meio externo que ela está aprendendo. É como se tudo fosse novo, é uma novidade, né? Não virou um movimento ainda repetido. Ela está aprendendo, ela está vivendo. E aí, para a gente começar a pensar, né? Se nós adultos agora já fomos crianças, né? E nessa vida, e em muitas outras. Cadê essa alegria e essa infância que a gente traz, né? Onde que a gente guarda essa parte de espontaneidade? Porque se tudo a gente fragmenta, aonde que está esse fragmento que a gente escolheu guardar? Quando que a gente usa ele? Aqui a gente já começa a aplicar a autoobservação, a autoidentificação, que é o tema da aula. Esse encantamento juvenil desaparece sob a pressão de adultos severos e irritados, que sempre agridem, esquecidos que o seu humor negativo irá prejudicar significativamente o desenvolvimento emocional da criança, atirando-lhe petardos mentais e verbais devastadores, quando não se utilizam covardemente da agressão física para exteriorizarem os conflitos que os devoram. Ou seja, lembre-se, o exterior só espelha o interior de cada um de nós. Por que eu quis trazer isso? Não só por esse quadro entre o adulto opressor e a criança oprimida ser algo que a gente vive e convive, é muito comum, a gente faz isso conosco o tempo inteiro. Então, quem dirá com o outro? Nos oprimimos, nos reprimimos o tempo inteiro. Nós somos os nossos próprios agressores e somos os nossos próprios oprimidos. Ou seja, ou a gente se faz de vítima ou a gente se faz de agressor. Da mesma forma que a gente aprende, a gente replica. Se não há a educação e o discernimento do que é correto e moralmente coligado a Deus, não há mais esse encantamento juvenil. Ele sim desaparece. E
Isso é muito importante a gente debater numa aula que se fala sobre alegria, que se traz o exemplo da criança, sobre como estamos educando as nossas crianças hoje, mas mais interiorizando ainda como nós estamos nos educando. A gente se educa com o Deus punitivo ou a gente se educa com Deus acolhedor? A gente se educa através da condenação, do julgamento, do vitimismo ou através do acolhimento, compreensão e entendimento? Sabe? São movimentos muito diferentes, mas muito sutis. Para a gente cair nos nossos vícios mentais é muito fácil. Mas antes, inclusive, da gente cair nesses vícios, da gente cair em tudo isso que a gente está conversando, a gente precisa saber quem somos, onde estamos e o que se passa na nossa mente. Para daí a gente começar a desacelerar e ter o entendimento de tudo isso que acontece. Por isso que eu coloquei ali grande, que o exterior só espelha o interior. Para a gente sempre lembrar que o macro é o micro e que somos nós a causa primária de tudo que nos acontece. Se vocês verem todas as aulas que eu já dei aqui, eu sempre vou falar isso. Porque precisamos, por repetição, entender que nós somos responsáveis pela nossa vida. E se não tá bom e não está saudável, cabe a nós mudarmos a nossa realidade. Cabe a nós sermos o adulto que acolhe a criança e que não faz o encantamento sumir, e que sim traz amor e acolhimento para tudo que se passa. Alguém quer falar alguma coisa? O Jorge está aí? Estou aqui, Maria. Boa noite. Oi, Jorge, boa noite. Como está? Eu tô bem e tu? Estou caminhando, Maria. Tudo maravilhoso. Então tá bom. Se tu quiser Mas está falar, eu muito deixo, bom. tá? Eu sei que você é muito bondosa, mas está tão maravilhoso que eu não me arrisco a interromper você, tá bom? Tá bom. Obrigada. Vou dar continuidade. E é importante também a gente ver que ali se trouxe o exemplo, né, da infância como algo genuíno, depois o que acontece, ou seja, a materialização desse evento, né, e a consequência dele, porque tudo tem esse movimento, né, nada se congela, né, tudo vai se perpetuando, perpetuando. Se lá naquele esquema que a gente viu, que o espírito é o círculo menor e depois vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, aquilo se aplica para tudo. A nossa energia, ela não anda em linha reta. Ela vai em espiral, ela vai se movimentando em ondas, ela vai em tudo, de tudo quanto é jeito. Então, que a gente também tem esse discernimento de amplificação de movimento, de amplificação de energia, de direcionamento do que a gente quer. Por isso que eu falei sobre o poder da escolha, o poder do agora, né? Essa consciência. E aí, como a Tati falou, né? Como podemos ter contato com a alegria nesse mundo? E a Fabrícia também falou. Isso é uma pergunta que a gente sempre se faz, que nem eu falei lá no começo, né? Como a gente acha que a gente é o tempo que a gente tem de vida, né? É como se a gente tivesse que correr contra para alcançar tudo e vivenciar tudo e, enfim. Essa pergunta, ela é válida, porque a gente está aqui. Então, a alegria seria a presença de Deus no coração do ser humano, cantando sem palavras melodias de perenidade, mesmo que de breves durações. Por que de breves? Porque aqui se aplica o tempo que a gente tem e o tempo que a gente quer investir nesse contato. Porque, como a Tati falou muito bem, a espiritualidade está com a gente o tempo inteiro, Deus está com a gente o tempo inteiro, porque se não tivesse, a gente não estava aqui. Se a gente é Ele, como é que ele vai para algum outro lugar se ele não tá dentro da gente? Sabe? Tipo, não tem, não tem como. Não, e não existe essa possibilidade. Se ele é a essência de tudo, logo ele tá tudo o tempo inteiro. Então, mesmo que de breves durações, são breves porque escolhemos esse contato em curtos ou em algumas situações. Mas não que isso não seja possível da gente ter maiores contatos. Então, uma reflexão
que eu trouxe quando eu estava lendo esse texto, da mesma forma que Deus, que é a essência de tudo, está conosco o tempo inteiro, eu quis materializar isso para que a gente entenda, por exemplo, a terra. E a terra eu falo solo, tá? Onde a gente pisa. Esse contato simples com a matéria orgânica viva nos torna vivos. Ou seja, trazer esse contato palpável a gente com a terra. Existir em consciência nos torna conscientes. Aí a terra, o solo, que preenche e solidifica o que consideramos de mais importante, ou seja, esse planeta Terra, que vem por fim nos ensinar na sua sutileza o que é resistência. Pense em todo o solo em que tudo é construído em cima dele. Pensa quanta modificação ele tem que sofrer, quanta resiliência, que é o que fala ali depois, né? A resistência de firmeza, porque é nele que a gente consegue se firmar, é nele que a gente cria raízes, né? Onde cria as nossas casas, onde a gente caminha para os lugares que a gente quer ir. Então, na sua resistência de firmeza, paciência diante de mudanças em seu estado físico, bem como as adaptações que ele tem que sofrer para que a gente que habita nele precisa nesse momento. Ou seja, se tudo que é orgânico e vivo consegue criar um equilíbrio mesmo no desequilíbrio, por que que a gente, como seres inteligentes, tendo a maior potência nesse mundo, não conseguimos nos permitir a ter breves ou mais durações de contato com o que é a alegria, que é Deus? É realmente para não parar nessa pergunta. Não sair daqui só, tipo, pô, aquela aula me fez essa pergunta, pô, que massa, né? Realmente, eu não entro em contato com Deus. Não cai nesse vício, nessa superficialidade. Se aprofunda nesse assunto. Realmente te faz uma autoinvestigação para realmente trazer esse assunto para tua vida, para tu vivenciar essa pergunta, para tu se questionar de uma maneira diferente e compartilhar com o outro, porque sozinho a gente não anda. Tem um barulho estranho aqui pra mim. Não sei se alguém abriu o microfone. Não. Vou continuar. Diante de tais ocorrências naturais, o superego não se apresenta dominante, impondo o que se deve ante aquilo que não se deve vivenciar. Ou seja, em estado de alegria, o superego, aquele que prevalece, aquele que lá no começo a gente viu que acha que a alegria é o seu alto prazer, a sua, né, o júbilo, o estado de satisfação, sem visualizar o outro. Nessa situação de alegria de visão espiritual, ele não se prevalece, ele não está em evidência, ele está presente, porque quando a gente tem consciência de nós como um todo, não há como excluir qualquer parte nossa. Então, ele que é útil, que nos faz acessar a outra parte, também aqui se faz presente, porém não se faz dominante, porque não há um desequilíbrio. Então, nesse contributo da alegria, o indivíduo é livre, ou seja, o que a gente conversou lá no início, atividades libertadoras. Ele se desalgema, retornando à pulcritude do período infantil, antes das imposições caprichosas dos esquemas de coerção. Ou seja, antes de toda a inversão que a gente tem de replicação na nossa mente. Não vamos voltar a ser criança. Não há essa regressão. Mas há o contato com aquilo que é genuíno e que é potencializado e experienciado de alguma outra forma. Porque o movimento, a gente já conversou isso em outras aulas, né? Que nem eu falei. O movimento é como se fosse uma energia, uma espiral, né? Quando eu tenho um ponto inicial e ela gira, uma hora, quando ela volta expandindo, ela passa no mesmo ponto. Mas esse ponto já teve tantas outras experiências que quando ele retorna, ele já não é mais visto da mesma forma. A gente insiste em tentar congelar para que quando se retorne ao mesmo ponto, achar que é a mesma coisa. Mas na verdade não é. Ah, sou eu que estou fazendo esse barulho. Tá.
E ainda continua falando sobre esse padrão. Para que haja uma convivência social dentro de padrões estabelecidos, ou seja, nos nossos padrões aqui encarnados, surge a necessidade de educar a criança a se comportar conforme o conveniente, limitando-lhe a área dos movimentos, o campo de ação. Neste momento, quando não se age com o necessário cuidado e respeito pelo ser em formação, rompe-se-lhe a integridade, estabelecendo-se disputas, lutas que não podem ser vencidas pelo educando, terminando por anular-lhe a identidade, tornando-o submisso em mecanismo de sobrevivência adequada, sem o brilho da naturalidade que foi alterada. Como eu falei no primeiro slide que ele trouxe, a reflexão da criança. Se em cada um de nós há a criança interior, hoje, adultos, como é que eu posso dizer? Quando a gente era criança, nós tínhamos os nossos educadores. Tinha esse padrão de educação externa, né? E conforme a gente foi criando meios de sobrevivência aqui encarnados, quando responsáveis por nós, né, que nós tivemos esse discernimento de responder por si, nós nos tornamos os nossos educadores. Por isso que a responsabilidade de se autoeducar ela é muito grande, porque é uma perpetuação do movimento da educação. Ela só mudou de fora para dentro. E a gente não percebe isso. Porque o movimento de autoobservação, de autoidentificação, é um movimento de autoeducação. Quando a gente se observa, a gente está se educando. Quando a gente escolhe o tipo de coisa que a gente consome, o tipo de palavras que a gente usa, como que a gente age em tal situação, isso é uma educação. E um movimento de educação, ele precisa ser um hábito nosso. Precisamos estar conscientes que esses padrões que é estabelecido ao nosso redor também reflete nos padrões estabelecidos internos. Cada um tem o seu, cada um tem a sua vivência. E é muito importante que a gente visualize essa questão externa, porque também é de muita responsabilidade como a gente educa o outro, ou como a gente é responsável pelo processo em que a gente se permite estar, e também como a gente escolhe se educar. Porque da mesma forma que nós responsabilizamos o outro e sabendo que isso é um movimento nulo, a gente também se coloca, como eu falei antes, ou de vítima ou de opressor. Então, a gente precisa, com urgência, olhar de que forma nos oprimimos e que de forma nos educamos. E onde que estão as nossas vítimas aqui dentro. Para finalizar essa imagem da criança, né, dessa questão da educação, ele fala: a imagem daquele que lhe rompeu o elo da ligação com o si profundo passa a dominar-lhe o mundo emocional, apresentando-se perturbadora, detestável, que se refletirá nas demais pessoas, que serão aceitas, temidas, mas não amadas. A alegria é o prêmio que se conquista através da autoidentificação. Ou seja, quando a gente fragmenta de tantas formas essa energia que a gente recebe o tempo inteiro, a gente acaba escolhendo figuras, né, máscaras, como a gente quer chamar, que dominam o nosso eu e acabam criando projeções externas, porque quando a gente escolhe, eu vou tentar falar de uma outra forma, quando a gente escolhe vivenciar esse ego, né, esse superego, a gente acaba negando a nossa essência, que é o que a gente sempre conversa, e a gente tenta afastar tudo da gente, né? Porque se eu nego o que eu sou, logo eu quero viver aquilo que eu não sou, trazendo aqui a dualidade para ficar mais palpável. E se eu tento viver o que eu não sou, eu tento de todas as formas viver o meu externo. Por isso que a gente acaba se separando de diversas formas e acaba tendo dificuldade desse processo de interiorização, porque a gente vive muito externo. E faz muito sentido. Quanto mais fora eu tento viver,
menos presente no meu mundo eu tô. Quanto mais eu reparo no outro sem entender que ele é uma extensão minha e um espelho, menos presente e vivo eu estou. Então faz muito sentido nessa imagem de rompimento, porque se eu rompi, eu separei. E quando eu separo, eu tenho uma projeção dessa separação, porque daí eu não estou mais presente, eu não vejo com a verdadeira, né? Não vejo com os olhos de ver. Eu vejo aquilo que está sendo projetado, que é o inverso do que é. E quando eu vejo o inverso do que é, aquilo me traz uma replicação no resto. Porque se eu só vejo daquela forma, que é o que o ego consegue ver em fragmentos, aquilo vai ser replicado em todas as outras situações que ele acha cabível ser replicado. E a gente faz isso o tempo inteiro, de várias formas. Porque o ego precisa se reafirmar, ele precisa estar presente em qualquer parte externa para que ele exista. Então é por isso que se torna perturbador, é por isso que se torna detestável, porque não é genuíno, é doloroso, é sofrido, é uma conversão de energia que afasta a gente do que é mais presente. É como se no meio de um bolo eu tivesse a maior parte. Eu vou trazer aqui um bolo. Pensem num bolo. E no meio desse bolo tá todo o recheio, tá toda a melhor parte. E eu invisto em ir pelas beiradas, ao invés de comer o recheio no meio. Já ir direto naquilo ali. E depois ir entendendo e comendo o resto do bolo ao redor. Olha a energia que a gente gasta fazendo o inverso, sabe? E é tão simples. E aqui ele ainda fala como se fosse uma bonificação, que a alegria seria a conquista que a gente precisa através da autoidentificação. Então aí sim a gente vai começar a falar sobre a autoidentificação para a gente entender. Vocês vão ver quando a gente falar ali da autoidentificação, vai trazer muito dessa imagem da criança, dessa imagem da criação. Por isso que eu achei muito importante trazer essa parte e ainda trazer a reflexão de não só a exteriorização da educação da criança externa, mas sim da nossa autoeducação com a nossa criança. Como a gente se educa? Porque esse é o processo principal. Eu só consigo com o outro aquilo que eu consigo comigo. Então, para finalizar essa parte da criança e de toda essa parte da alegria, a Tati leu isso aqui para mim já faz, acho que foi semana passada. Eu achei muito importante a gente falar disso aqui, nem que seja só para ler. Validar a raiva das crianças não significa que você concorda com a sua perspectiva. Significa que você aceita os seus sentimentos. Ou seja, validar os nossos sentimentos não significa que eles sejam os mais coesos naquele momento. Não significa que eu tenho que manifestar aquilo que eu estou sentindo, mas que eu consigo entender que eles existem e que eles são insistentes e permanentes naquele momento. Eu acolho eles. Eu não separo ou eu não simplesmente por impulso os manifesto. Da mesma forma, uma criança que tem a própria dificuldade de entender porque está em processo de formação emocional e psicológica. Imagina a gente que já teve por esse processo e não conseguir acolher essa criança que precisa disso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Para tomar uma aguinha? Isso, tu não quer falar nada? Eu? É, tu mesmo. Não, tá muito bom, meu amor. Eu tô aqui observando, ouvindo, mas realmente eu não tenho nada para falar. Só te ouvir. É muito bom te ouvir. Obrigada. Então, eu vou continuar. Como eu falei, a gente encerra então a parte boa, mentira, a parte da alegria, e traz aqui então como que a gente chega lá, que foi a última pergunta do slide, né? Como que a gente chega lá? Se auto-identificando. Ou seja, o autodescobrimento, que é o resultado da imersão no ser profundo, é meta prioritária para que seja conseguida a autoidentificação. Olhem essa frase de novo. O autodescobrimento
resultado de imersão no ser profundo. É meta prioritária para que seja conseguida a auto-identificação. Não tem nada de entender o outro. E não falo de entender de acolhimento, eu falo, tipo, não tem nada de julgamento externo. Não tem nada de entenda física quântica para compreender o que é autodescobrimento. Estude não sei o que. Não tem isso. É um processo de observação, é um processo de silêncio, é um processo de desaceleramento, é uma ausência como eu falaria, né? Percebem na frase a ausência da procura externa? Porque é um processo interno. A gente tem a ferramenta, porque é útil, e tudo que existe é útil nesse universo, de conseguir compreender que o externo é o interno. Isso não se anula nessa frase. Mas o que ele traz aqui é a consciência de que a mudança ela é interna. Ela precisa ser consciente para que naquele esquema a gente perceba que parta do espírito, perispírito para o corpo. Que haja uma amplificação de dentro para fora. Então, esse movimento, ele é um esforço, e um grande esforço. Porque quanto maior a nossa resistência, maior é a nossa força motriz necessária para que o movimento seja executado. Ou seja, aqui a gente começa a falar de outras coisas que a gente já falou. Somos seres preguiçosos. Temos preguiça, seja preguiça mental, seja preguiça física, seja preguiça de vontade divina, sei lá. Somos seres preguiçosos porque somos seres acomodados no nosso desconforto. E somos seres teimosos, somos seres que escolhemos tudo isso, que estamos dessa forma. Porque estamos escolhendo ser existentes. Porém, também somos tudo o contrário disso. Então, vencer todo o contingente de imposições justificáveis, ou seja, de desculpas que a gente cria, que foram construídas, eu acho que eu escrevi errado, que foram construídas no mundo íntimo, as máscaras, ou que construíram essas máscaras para uma convivência de grupo social, bem como uma autossatisfação habitual com o que se pode viver, porém de maneira incompleta. Ou seja, se a gente como eu tô falando, ou seja, nessa hora? Se a gente vive acomodado no nosso desconforto, se dando desculpa o tempo inteiro, se justificando, pois aquele que justifica se sente culpado ou quer tapar um buraco de alguma coisa, utilizando de máscaras, que são esses fragmentos que a gente sempre conversa, para se acomodar aqui de uma forma, para se acomodar ali de outra, para viver aqui de um jeito, para viver ali de outro, cada vez mais separado, sem conseguir ter coerção de tudo, mas que se sente satisfeito, percebe? Não se fala feliz, não se fala alegre, se fala satisfação, que aqui poderia se trocar por prazer momentâneo. Com que se vive, poderia também ser como se sobrevive, de maneira incompleta. Excessos de fantasias, de ilusões nas quais o ego se refugia, evitando o contato com uma realidade que lhe parece cruel. Parece cruel por a gente se colocar naquele lugar que eu falei algum tempinho atrás. De que forma eu me educo? Eu me educo tendo um Deus que é punitivo, que me condena sobre todos os meus movimentos, ou eu me coloco de maneira humilde e aprendiz, de entendimento, de paciência, de todo, sabe? Dessa magnitude que é quando a gente se coloca humilde. Essa é a melhor forma. Porque aquele que se condena é o mesmo que aquele que se vangloria do movimento. Da mesma forma que a gente se coloca como inferior, em outra oportunidade a gente vai se colocar como superior. São os nossos excessos de fantasias. E ele fala de fantasia, a gente pode pensar numa fantasia que veste a máscara.
Por isso que não é o ser genuíno, é só uma coisa que a gente veste. São ilusões, são essas percepções afastadas que a gente tem. E quanto mais a gente escolhe esse afastamento, é um movimento energético, né? Maior força ele ganha. Então, maior é a resistência que ele tem para retornar à causa. Porque quando a gente separa, a gente esquece do que eu falei, que a causa primária de tudo somos nós. E a gente acaba focando no efeito só. Mas esse efeito, ele continua dentro da lei. Então, ele vai retornar à causa, a gente querendo ou não. Então, que a gente escolha ter mansuetude diante de todo esse movimento que vai acontecer, a gente querendo ou não. No tempo que a gente também não escolhe, porque pouco importa. Se para Deus somos seres infinitos, o que importa o que vai acontecer depois ou antes? O que importa é o que eu estou vivendo no momento. Qual é a resistência que eu estou escolhendo? Qual é o movimento que eu tenho dificuldade? Qual é o tipo de pensamento que eu tenho agora? Antes já foi, depois, o que importa é agora. E a gente pode escolher isso de uma maneira muito mais simples e dócil do que cruel. Aqui traz uma parte do texto em que eu separei em três coisas. Pode falar, amor. Agora, nessa tua última fala, me veio essa questão que, na verdade, o que a gente tem que passar e resgatar, a gente vai ter que passar e resgatar. Tipo, isso é um fato, sabe? Independente se a gente traz essa responsabilidade pra gente ou não, vai acontecer. Não tem como a gente escapar. Não é alguém que vai fazer pra gente, não é Deus que vai vir aqui na Terra e iluminar todo mundo, enfim, e abrir aspas, né? Perdoar todos os pecados. A questão é que a gente vai ter que fazer o caminho de retorno. Então, se a gente fizer com alegria, vai ser mais fácil. Se a gente fizer com gratidão, vai ser mais fácil. Se a gente continuar reclamando das situações que a gente passa, do que a gente chama de dificuldade, a gente vai continuar se encebando, né? Sofrendo. Então, o sofrimento, ele é uma escolha também nesse sentido, né? De como lidar com a situação que tu precisa lidar. E aí, quando a gente estuda, quando a gente traz todas essas informações e a gente não coloca em prática, pouco serve também, né? Então, a potência desse conhecimento está na ação, né? E não ficar em latência. Então, é importante que a gente olhe para esses exemplos e para essa aula para que a gente se inspire a fazer no dia a dia, né? Eu sei que é muito fácil assim a gente falar, né? Mas a questão é que pode ser muito mais difícil se a gente continuar no que a gente já está fazendo, né? Então a gente fala assim, mas é difícil. Sim, mas vai ser mais difícil se tu continuar fazendo aquilo que tu já está fazendo há milênios e que te faz sofrer há milênios. Tu resumiu tudo que eu falei agora nessa frase. Obrigada, amor. E é bem isso mesmo. Sabe, tem muita coisa que eu converso com a Tati, porque a gente gosta de conversar pouco, né? E sempre fica na minha cabeça uma frase que ela fala que é correr para fazer evento. Vamos correr para fazer evento. Então vamos correr atrás de tudo que a gente tem dentro da gente, sabe? De viver mais confortável, de todo esse mecanismo e essa energia que a gente nega, mas que ela tá aí só esperando a gente levantar um pouquinho, sabe? E, pô, cara, deu de sofrer, deu de sentir dor, deu. E eu não tô falando que é só, ai, virei a chave, não vou mais sentir dor, não, a gente vai sentir. A gente vai sentir, porque a dor e o erro tá embutido no processo do aprendizado. Aqui. Mas que a gente entenda que se ele faz parte, se torna menos dolorido e menos sofrido. Que é o que a Tati falou. A escolha do sofrimento, ela se torna uma escolha. O sentimento, ele se torna uma escolha quando você é consciente. Que é aquilo ali do slide da criança, né? Quando tu acolhe a raiva, né? Que acolher a raiva da criança não significa que tu concorde com essa perspectiva, mas que tu simplesmente
entende que é um processo. Quando tu erra e todo aquele rebuliço que acontece, toda a revivência e o repassar de situações e tudo o mecanismo que desencadeia, ele precisa ser ressentido porque é nele que há o aprendizado. Mas ele pode ser vivido de uma maneira muito tranquila, menos dolorida e menos sofrida. Então, voltando para o que eu tinha falado ali, esse trecho ele foi dividido em 3 partes, para que a gente entenda a causa, o efeito e o que seria depois, que é a retidão. Na causa. Nesse contexto do desenvolvimento emocional, surgem as expressões da sexualidade, que, não havendo sido antecipada por lúcidos esclarecimentos, é conduzida a graves tormentos íntimos, que tentam ocultar a ocorrência normal imposta pelos hormônios do processo do crescimento biológico. Aqui, quando eu estava lendo isso, eu pensei na responsabilidade que é de não compreensão do eu. Aqui ele traz a sexualidade, ou seja, né, da atração que temos, enfim, de diversas formas, mas da responsabilidade que é no desenvolvimento emocional. Porque se a gente pensar, por exemplo, no chakra básico, ele é o poder criativo, ou seja, ele é o chakra mais próximo do que a gente tem de Terra, né? Ele é o mais baixo de todos, né? Ligado com o nosso planeta. Ou seja, a potência da Terra que a gente recebe, ele é o primeiro que está em contato com isso. Se ele é o responsável pelo poder criativo que a gente tem, isso foi uma reflexão, tá? Nem sei se é correto. E aí fica aí aberto essa reflexão. Se para termos um acesso à energia criativa que nele há, ele precisa girar de forma correta, para que ele se manifeste, né, da maneira saudável. E se não temos dentro da gente a compreensão do nosso processo emocional, né, desse desenvolvimento emocional, todos os chakras, principalmente ele, nesse processo, vão ser desalinhados. E olha a quantidade de energia que a gente vai ter que investir para realinhar e refazer esse processo. Porque não tem como ser astuta e dizer, aconteceu isso, mas daí eu consegui que vai tampar aquilo ali. Não tem isso. E também trazer uma consciência, já que a gente fala de interno e externo, da criação do nosso eu educador como do nosso eu educado. Da percepção do que a gente se impõe e do que a gente se poda por paradigmas, por caixinhas em que a gente encaixota coisas que a gente aprendeu, das máscaras que a gente viu nos outros slides. E aqui ele só traz esse exemplo, mas a gente pode aplicar para tudo. Então, isso seria a causa, ou seja, um movimento interno que vai desencadear alguma outra coisa, que seria o efeito. Ou seja, aquilo que, se a gente não percebe na causa, a gente vai ver no efeito. Estacionando nessa fase, o amadurecimento psicológico, o indivíduo permanece retido, ou seja, parado na infância mal vivida, e seja qual for a idade orgânica, não adquire um correspondente desenvolvimento emocional. Não há esse acolhimento. Quando a gente fala sobre as crianças feridas, né? São as crianças que não tiveram o acolhimento e o autoacolhimento. Na psicologia existem termos que falam sobre heterossuporte e autossuporte. O heterossuporte é o que vem de fora, ou seja, diferente daquilo que se é, né? E o autossuporte é o que vem de dentro. Então, quando a gente é criança, a gente precisa muito mais do heterossuporte, seja pelos nossos pais, familiares, amigos, colégio, enfim, essa rede de apoio, do que o autossuporte. Conforme a gente vai desenvolvendo essa fase de amadurecimento psicológico, a gente começa a exercer muito mais o autossuporte do que o heterossuporte. Mas não significa que a gente não vai precisar desse heterossuporte quando formos mais amadurecidos. A gente precisa entender que não é a todo momento e que são essas oportunidades que a vida traz de escolhas, né, do eu e do outro, que nos ocasionam essas crianças feridas, essa infância mal vivida, independente da idade, porque é um processo. Então, todo aquele que deixa de conhecer a própria identidade sofre uma alteração significativa para pior no seu processo de crescimento, que o torna
desvitalizada interiormente, sem espírito lúcido, incapaz de decisões acertadas, sem contato com o corpo que passa a ignorar ou odiar, formulando programas de autoanulação em torno das funções e impositivos naturais. Não tem como não se identificar com isso aqui e não começar a se perguntar quais são as nossas partes de infância que não foram bem vividas, porque ele fala de mal vivida. Então vamos trocar quais foram as partes não bem vividas, né? Quais foram as partes que a gente não conseguiu aproveitar, qual é o tipo de terapia que a gente busca para encontrar, né? A terapia ela é um heterossuporte, por exemplo, que a gente pode usufruir a qualquer momento. Ou seja, o efeito daquela causa é a resolução de um bloqueio e uma etapa de congelamento. Se eu congelo, retorno. Por isso que a gente fala que o efeito retorna à causa. E quando eu retorno à causa, se eu uso de compaixão, de retidão, de tudo isso que a gente já vem conversando, se eu me torno consciente desse movimento, eu tenho um processo de retidão. Eu não tenho a perpetuação do mesmo movimento. Então, se eu me torno onipresente, né? Tipo, se eu me torno consciente desse processo, eu tiro esse bloqueio e essa etapa de congelamento. Porque a perda da identidade que atormentará o ser até quando se resolva por uma terapia conveniente, conquistando a coragem de trabalhar por adquirir a autoidentificação, a fim de saber o que se deve ser feito para tornar-se alegre e feliz. Eu acho que todo mundo aqui no planeta, e eu tava falando isso com a minha família esse final de semana. Cara, a gente está encarnado num planeta que é de provas e expiações. A gente já estuda o espiritismo há não sei quanto tempo, cada um com seu tempo. Eu, no meu tempo, nunca tinha me caído a ficha de que eu encarnada num planeta de provas e expiações, que também é chamado de hospital, como é que eu não quero estar doente? Sendo que eu estou num hospital. Então, se eu estou doente e eu tenho consciência disso, eu não preciso cair com os 4 pés, os 4 pés não, né? Com os 2 pés e me afundar nisso. Não, que eu me torne consciente de que eu preciso me melhorar e que eu tenho tanta terapia aí disponível para desenvolver esse lado, que só eu vou ser prejudicada se eu não optar por esse processo. E, gente, tá na hora, sabe? Tá na hora. Cada vez mais a gente precisa desse processo, a gente precisa ter essa consciência. É pra gente, não é pro outro, é pra gente. E deve ser iniciado o quanto antes, porque assim evita-se fixações enfermiças e transtornos que fazem da existência um calvário silencioso. Cara, ninguém quer cavar a própria cova, mas quando a gente percebe, a gente já tá cavando, porque a gente tá tão inconsciente que a gente faz isso. Então, vamos acordar, por favor, vamos acordar. Quando o eu se identifica com qualquer realização, ocorrência ou pessoa, torna-se submisso, sofrendo influência. Aqui ele traz essa noção, porque ali naquele trecho a gente viu bem direitinho a causa, o efeito e a retidão. Quando não tem esse processo de retidão no final, digamos assim, eu começo a submergir, eu começo a tentar dissipar o foco. Porque se eu consigo focar e estar presente na causa, mais nada precisa aparecer. Agora, se eu não consigo voltar para o processo da causa, da retidão, eu começo a olhar para tudo quanto é canto, eu começo a me acelerar, eu começo a tentar me identificar com qualquer coisa que não seja eu. E qualquer coisa vai fazer sentido. Por isso que eu me torno submisso, porque eu me coloco no papel de ser aquilo que eu estou me identificando. Eu não posso substituir aquele lugar, mas eu posso me identificar a ponto de tentar ser aquilo. Então eu me influencio. E aqui eu vou trazer um exemplo. Quando a gente tem pensamentos de raiva e que fazem muito sentido, a gente se torna submisso porque a gente se afina a esse pensamento de raiva, a gente se torna submisso desse pensamento, a gente replica esse pensamento até que ele se torne uma verdade tão grande
que é difícil, que nem a Tati falou, a gente parar de fazer ele acontecer. À medida, no entanto, que esse ser que se torna consciente desse processo, ele começa a se desidentificar, ou seja, ele passa a dirigir e comandar em estado de liberdade emocional. Então, o processo de autoidentificação, ele é constituído de desidentificação, que a gente começa, como diz a minha mãe, um papo muito louco. É um processo de desidentificação do que a gente conhece hoje como verdade, das máscaras que a gente sustenta. É disso que a gente deve se desidentificar. É desse processo que a gente deve se apoderar, né, de tornar como verdade o afastamento dessa questão que é afastada de nós. É muito controverso. Eu acho, amor, inclusive, que isso pode ser um paradoxo. Eu acho. Então, por efeito, o auto-identificar-se é desidentificar-se de tudo aquilo que foi assimilado por imposição, constrangimento, circunstância de convivência, sem a real anuência do si profundo. Aqui fica muito claro. A gente já falou sobre isso. A gente fala sobre isso o tempo inteiro. É preciso se reconhecer, entender, nomear, para daí escolher não fazer aquilo. Se isso não é um processo de educar, eu não sei mais o que é. Porque como é que uma criança aprende? A criança toca, a criança vê, a criança aprende por alguém o que é aquilo, como que faz com aquilo, para daí se tornar dona daquele processo e aí ir escolher sobre aquele processo o que ela vai fazer. Gente, a gente é isso. A gente faz isso até hoje. Nosso discernimento funciona dessa forma. Então, considere aqueles que se auto-identificam apenas com o corpo. Aqui são exemplos de uma visão terrena. Então, considere aqueles que se auto-identificam apenas com a parte, que seria o corpo, com a profissão, a vida emocional e intelectual. E teremos uma relativa conquista. Porquanto lograda essa meta, desaparece o valor da vitória. Ou seja, se eu coloco um objetivo em cima de apenas uma parte daquilo que eu exerço, quando eu alcanço aquilo, ou se eu não alcançar aquilo, eu tenho um ponto final daquilo. Um exemplo simples do que muito está sendo falado hoje. Um ser saudável é aquele que vai para a academia. Vou para a academia ficar com um corpo que eu desejo, lá em cima, não sei o que e tal. Eu alcanço aquele corpo, atingo minha meta. Acabou. O que eu vou fazer de resto? Se eu sou só aquilo e eu me identifico com aquilo, o que eu faço quando eu alcanço aquilo? Eu posso entrar num looping de nunca alcançar aquilo ou de alcançar, me sentir melhor. E é isso. Porque se aqui a gente trabalha com a dualidade de visão terrena, a gente já sabe o fim. E tem um fim. Em outros casos, a autoidentificação pode ser considerada com a busca da consciência pura, que é somente conseguida após a experiência do eu tornado fator primordial e central da consciência. Aqui ela já vai fechando, né? E aqui a gente já vai entendendo. Parece tão simples. E é tão simples a gente escolher ser uma parte ou a gente escolher ser o todo. E melhor ainda, né? O que a gente replica no nosso processo de escolha. Porque a escolha ela é feita uma vez, mas ela é feita uma vez várias vezes. A gente que é fragmentadinho, a gente tem que fazer essa escolha várias vezes. Se fôssemos íntegros, a gente faria uma única. E se perpetuaria essa única. Então, alcançar essa essência do ser como fator espiritual e permanente da vida é um objetivo. Se a gente precisa do objetivo, que a gente torne ele esse. Esse encontro se opera quando se passa a autoobservação como centro de busca, examinando-se o comportamento interior, as ambições e experiências para descobrir que há um mundo vibrante e sensível aguardando. E aqui tem um outro esqueminha, porque eu gosto muito de esqueminhas. Disso tudo, através do nosso olho mental e penetrante, consegue-se a introspecção saudável. Ou seja, quando há um equilíbrio e uma consciência desse movimento.
e vai ser direcionada para as ocorrências psicológicas. Desse modo, adquirindo-se um conhecimento consciente. Iniciando-se nas sensações, olhem ali o esquema. Graças à bem direcionada conquista do corpo, sua vitalidade e movimento harmônicos, passa-se ao segundo estágio, que são as emoções, os sentimentos que lá ficaram e que se torna mais difícil pelo hábito das experiências externas, objetivos. Vamos lá. Esse mesmo esquema que a gente colocou lá do corpo físico, o perispírito e o espírito lá atrás. Aqui a gente traz como corpo físico o corpo mental e o espírito. Não estou dizendo que o perispírito é o corpo mental, aqui eu estou trazendo um outro esquema, mas que funciona da mesma forma. O corpo espírito, que é o corpo mais condensado, a matéria orgânica que aqui a gente toca, a gente tem o sensorial, que é o ver, sentir, cheirar, ouvir, tocar. A gente tem as nossas experiências através das sensações. A gente interage com o mundo externo, que também é feito de matéria orgânica condensada, dessa forma. Tocando, sentindo, cheirando, ouvindo e vendo. Quando a gente percebe que não somos só essas sensações, a gente começa a trabalhar no campo emocional. E começa a compreender que essas sensações, elas ressoam e vibram e trazem sentimentos e emoções para o meu eu interno. Porque é dessa forma, quimicamente falando, que eu consigo compreender neste mundo o que está acontecendo. Se não existisse esse mecanismo, a gente seria inerte. Inerte e sem reação. Então, o meu espírito, que está lá no fundo de tudo, consegue emanar dessa forma para fora e entender de fora para dentro dessa forma. Isso é muito profundo. E aqui eu falo só um negocinho, mas se a gente entende esse processo, a gente começa a desacelerar todo o resto. Então, quando se viaja para o campo subjetivo, ou seja, aquele campo mental ali de sentimentos e emoções, defronta-se a dificuldade que é somente vencida pela perseverança, a fim de alcançar-se a área das atividades mentais, captando as diferenças entre o que se pensa e o que se é, a mente e o eu. Eu sou aquilo que eu toco, ou eu entendo que há uma interação entre o que eu toco e o que eu sou? E ainda mais, quando se interioriza mais ainda, que a minha extensão é aquilo que eu estou tocando, que eu estou interagindo e que tudo ao meu redor é uma extensão do eu. E cada vez mais o processo vai se perpetuando e mais a gente consegue aprofundar, porque aí a gente começa a sair do finito para o infinito. Então, quando o indivíduo pode afirmar que tem um corpo, mas não é o corpo, que está no corpo, ele entende a realidade que para acima dele. Então, conseguir essa distinção entre o que é e o que se tem exige correção de linguagem, como, por exemplo, quando a gente diz costumeiramente, meu corpo, minha casa, meus bens, meu espírito, eu sou isso, eu estou assim. Tudo tem uma transição. Então, nada é engessado e fixo no momento. Por isso que ele fala que tem essa correção, tanto de pensamento quanto de linguagem. A diferença encontra-se entre o eu e as suas experiências, realizações e conquistas. Desidentificar-se das sensações, necessidades de coisas, ambições, lembranças do passado e aspirações para o futuro é viajar para a autoconsciência, distinguindo-se o que se deseja daquilo do que realmente se é. Ou seja, quando eu paro de me preocupar com o que já foi, quando eu paro de vivenciar aquilo que já foi, quando eu paro de submeter o meu corpo às experiências que já aconteceram, e eu paro de, como eu posso dizer assim, quando eu paro de acreditar que eu ainda estou vivendo aquilo que já foi, ou eu paro de criar uma realidade do que não aconteceu como se estivesse acontecendo, eu me desidentifico de tudo isso e crio o meu processo de autoobservação, porque daí eu me faço presente no agora. O ego, ele tem desejos, que é o superego. Porém, eu não sou os desejos.
Eu tenho, mas eu não sou isso. Eu não sou só isso. Em terapia, pela psicossíntese, é muito importante a desidentificação, a fim de que o ser realize a sua higiene psicológica, evite impregnações externas e internas, contribuindo para que os indivíduos supercivilizados ou superintelectualizados se encontrem com a realidade do que são, superando a contingência daquilo em que estão. Aqui já se há esse discernimento e já há esse conhecimento de uma harmonia e equilíbrio, porque se a gente entende que aquilo que a gente acha que temos nos define como o que somos, o processo de desidentificação precisa ser presente nesse momento. Porque aquilo que eu acho que eu tenho não me faz ser o que eu sou. E sim o entendimento do que eu sou é que faz o entendimento de que aquilo ali é só um instrumento para que eu entenda. A terapia da desidentificação ou autoidentificação, que são sinônimos, proporciona a humildade, que eu falei que era tão importante a aula da Helena para a continuidade desse texto. Respeito pela vida, solidariedade, conduzindo o indivíduo para desenvolver papéis de pais, protetores, filhos, amigos, esposos, executivos, demonstrando que esses são deveres a atender no conjunto social, mas não apenas isso, que são parciais, desde que se é o agente de todas as ocorrências, e não apenas um personagem transitório. O que se necessita é conseguir uma verdadeira síntese de todas as experiências e papéis desempenhados pela persona, e não o surgimento de uma nova personalidade. Ou seja, que a gente entenda que os papéis que a gente deve exercer por convívio nessa sociedade materialista que a gente está inserido hoje, nesse planeta em que a gente habita, não nos define o que somos, mas sim que são oportunidades e experiências para que a gente entenda que fazem parte do nosso processo de autoobservação. Lembrar que a gente não está solto, que a gente está unido por uma rede imensa que nos banha de energia o tempo inteiro e que tudo que a gente precisa, se a gente não consegue ver dentro, vai estar fora. Então, que a gente se torne consciente desse processo, que a gente se apodere-se desse movimento, que a gente não sofra tanto, que a gente consiga, com a ajuda do Evangelho, com a ajuda de Jesus e de toda essa espiritualidade que está ao nosso redor o tempo inteiro, ter força para que toda resistência seja quebrada e que esse processo de terapia de desidentificação seja realizado o quanto antes. Ô, amiga, Oi. desculpa eu me meter sem levantar a mão, mas é que, nossa, não sei, eu senti uma profundidade imensa nesse trecho. É como se fizesse sentido. Eu sei que o que eu vou falar agora é meio óbvio, né? Mas é que quando encaixa pra gente é isso e pronto, né? O óbvio, ele é como se ele aparecesse num espelho ali pra gente naquele momento, né? Sim. Mas a importância dos outros na nossa evolução. Foi o que eu consegui trazer desse slide, assim, né? Porque a gente se acha tão autossuficiente, né? Tu é a pessoa que mais fala do ego lindamente, assim, e eu adoro ouvir, como a Cris falou antes, eu adoro te ouvir falando do ego e como ele tende, né, quando a gente se identifica com esse ego, como a gente tende a se isolar, né? Então eu sou autossuficiente, eu consigo resolver tudo sozinha, e olha que lindo. Uhum. Os instrumentos, eles estão aqui, porque tu falou de todas as relações, né? Então a responsabilidade desse pai de me trazer para cá, dessa mãe de me educar, né? Em estar ali presente nos meus primeiros estímulos, com seus condicionamentos mentais, está me instruindo também, que são aqueles que eu preciso para sobreviver, daí depois eu vou crescendo, vou lidando com outras pessoas. Enfim, eu cresço e lido com pessoas no meu trabalho, lido com pessoas no meu ciclo social e tudo mais, e todas essas essenciais para que eu possa olhar para dentro de mim e me desidentifique com esse ego, porque sozinha eu não consigo. Olha que legal!
E dá até um alívio, né? E o que a gente faz com tudo isso é brigar com todas essas pessoas que estão me mostrando exatamente isso que eu não consigo ver. Nossa, isso é tão incrível, né? É, é, eu não sei nem, eu não sei, só queria falar isso porque realmente é tudo que a gente fala, mas esse slide trouxe de uma maneira tão maravilhosa e tão libertadora, né? Que era só isso que eu queria falar mesmo. Obrigada pela oportunidade, amiga. O alívio foi tão grande que eu senti daqui, me deu até vontade de chorar. Nossa, foi muito aliviante, assim, tu foi falando, eu fui, sabe, me sentindo aliviada, assim, meu Deus, nossa, é isso. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Bom, tu quer falar? Eu vi que tu tá com a mãozinha. Vó? Hum, eu acho que não. Bom, gente, eu iniciei e terminei a minha aula hoje. Queria saber se alguém quer comentar mais alguma coisa. Até parar aqui. Short. Oi, Maria. Não quero comentar nada pra gente encerrar. Maria, assim, ó, a identificação ela é importante porque a gente vive dentro da mente mecânica. O que é a mente mecânica? É que a gente está dentro de um circuito fechado sem enxergar. Então, eu tenho uma imperfeição moral que, de tanto repetir, criei uma inércia, um círculo fechado de inércia. Eu estou estacionado, eu sou aquele pensamento, eu sou aquele imperfeição moral. Então, por isso que precisa da identificação. E por isso que, como a Tati falou, a gente precisa dos outros. Porque a forma com que a gente vai reagir aos impulsos externos é que vai dar oportunidade para a gente da identificação dos padrões que a gente está dentro desse circuito fechado. É muito difícil perceber isso. E a partir do momento que você continua a fazer, a identificar os padrões e adentrar dentro deles, como teve um slide que falou ali, que a gente tem que ir cada vez mais para o âmago, para dentro da gente, em profundidade. Então você vai descobrindo as outras fases dessa mesma imperfeição, até chegar na causa real. E aí acontece a desidentificação. E esse olhar para o padrão, ele precisa tomar muito cuidado, porque ele precisa vir a partir de uma calma, de uma mansidão e de um processo de paciência. Para esse olhar precisa de paciência. Se você tiver pressa, você vai estar dentro do conteúdo que você quer se liberar. E ele precisa de um sentimento de pacificador, onde você vai olhar aquilo querendo se pacificar, sabendo que aquilo é um conteúdo teu, aquilo para você. Então, mas essa observação do jeito que eu estou falando, ela já contempla tudo isso. É que a gente precisa separar, né? Fazer isso de forma analítica. Mas quando eu olho, observo um pensamento meu com calma, com serenidade, pacientemente, pacificamente, isso já é um processo inteligente. E já é um processo de desidentificação. Por quê? Porque se eu não utilizo aquele processo de novo, eu estou me desidentificando dele só com a observação. Veja como o estudo é muito incrível. Mas para isso a gente precisa se desacelerar um pouco. Pronto, Maria, falei. Ok?
queria dar os Então, parabéns, Maria. Estava maravilhosa a aula. eu agradeço todo mundo. E eu queria saber que encerra 9h15, né? Se alguém gostaria de fazer a oração para encerrar. Eu posso fazer, Maria, então. Obrigada, amigo. Obrigado. Então, gente, vamos todo mundo pensar em Deus. Acho que eu já disse isso algumas vezes, vou dizer de novo. Tem uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, que ele diz assim: é certo que em qualquer lugar que a gente enuncie o nome de Deus e nele pense, transforma-se num santuário. Então, primeiro vamos fazer do nosso coração esse santuário, e depois os nossos lares. Vamos todos juntos pensar em Deus, mas de coração, criar essa sintonia com Ele, essa sintonia com o alto. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. Com esta prece, pedimos permissão e damos por encerrado o nosso estudo dessa noite, e que assim seja. Muito bom, gente. Parabéns, Maria. Um abraço a todos e até a próxima quinta. Todos. Boa noite.